E aí, pessoal, estamos de volta. Disse para vocês que era bem rápido. Então nós ficamos aí na nossa última aula, pessoal. Ficamos aí com uma atividade aí, vocês certeza aí que já fizeram, já responderam aí, né? E vamos só aqui para a nossa correção. Quantos litros de refrigerante cabem em uma lata de 7.500 ml, certo? Então, na aula anterior, né, nós vimos aí que para transformar de litros para ml, mililitros, de litro para mililitro, a gente vai dividir, aliás, o contrário, né, pessoal? Então é de ml, ó, de ml para litro, certo? De mililitro para litro, a gente divide por 1000, certo? E a gente viu que de litro para mililitro, a gente multiplica por 1000, certo? Mas aqui nossa transformação é de mililitros para litros. Então a gente vai pegar, pessoal, 7.500 e dividir por 1000. Divisão por 1000, a gente vai sempre cortar o zero que puder, certo? Muita atenção, ó, 2 e 2. Tem muitos alunos aí que aqui tem 2, aqui tem 3 zero, quer cortar esses 3 com esses 2. Não, só pode cortar a mesma quantidade. E aí nós ficamos aqui com 75 sobre 10, né? 75 décimos, que dá 7,5 litros. Então nessa lata aí de 7.500 ml cabem 7,5 litros, 7 litros e meio, ok? Muito bem. Então, pessoal, nós vamos entrar agora, certo? Nós vamos entrar agora na nossa transformação que a gente vai fazer de volume para capacidade, certo? Falei para vocês que a gente ia ter uma relação, né? A gente ia ter uma relaçãozinha que a gente ia fazer, transformar essas unidades. Vocês viram, nossas unidades de medidas de volume, nós vimos principalmente quem? Metro cúbico e o decímetro cúbico, certo? E vimos por último aqui as unidades de medidas de capacidade, que foi o litro e o mililitro, principalmente essas duas, né? O litro e o mililitro. Então a gente vai ter agora fazer uma relação, a gente vai ver uma relação que tem entre essas duas unidades, tá bom? Então nós continuamos aí com nossa habilidade, né? A habilidade da semana, que é resolver e elaborar problemas que envolvam as grandezas massa, área, capacidade e volume, sem o uso de fórmulas, inseridos sempre que possível em contextos oriundos de situações reais e ou relacionadas às outras áreas do conhecimento. E para essa habilidade agora, para essa habilidade, nós vamos ter essa expectativa aqui, que é resolver problemas utilizando relações entre diferentes unidades e medidas de capacidade e volume. Então nós vamos fazer essa relação entre essas unidades e medidas de capacidade e volume. Essa parte aqui, pessoal, ela não tem aí no livro de vocês, tá? Então seria bom que vocês aí anotassem direitinho aí no caderno, prestassem bastante atenção aí nessas anotações aí do caderno, façam as anotações no caderno. Então diz aí, pessoal, olha, podemos estabelecer uma relação entre as medidas de volume e capacidade. Ou seja, as medidas que aparecem com a medida em volume podem ser transformadas em medidas de capacidade. Então, há problemas em que pedem isso, né? Fazem essa relação entre as medidas de volume e a medida de capacidade, certo? Então, olha, para isso você precisa saber dessa unidade. Isso aí vocês precisam anotar, certo? Para isso devemos seguir a seguinte relação. Então, a relação é essa, pessoal. 1 decímetro cúbico ele é igual a 1 litro, certo? 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Então, todo problema, pessoal, todos os problemas que aparecerem, que você precisar transformar de metro cúbico, de decímetro cúbico para litro ou para mililitro, você tem que lembrar dessa relação. Sempre. Você vai lembrar que 1 decímetro cúbico é a mesma coisa que 1 litro. Então, se alguma coisa tiver em metro cúbico e ele quiser em litro, de metro cúbico você transforma para decímetro cúbico, que é a mesma coisa que o litro. Se tiver em mililitro e ele vai querer que apareça em decímetro cúbico, de mililitro você transforma para litro e é a mesma coisa que decímetro cúbico. Então, ó, por exemplo, 5 decímetros cúbicos são quantos litros? 5 litros, certo? 30 decímetros cúbicos são quantos litros? 30 litros.
Ah, professor, e 8 litros são quantos decímetros cúbicos? 8 decímetros cúbicos, certo? Então, você não pode esquecer, anotem aí bem grande essa relação aí no caderno, tá bom? Não esqueçam desta relação, bom? Vamos ver nossas aplicações aqui agora. Então vamos lá, vamos fazer aí nossa primeira aplicação. Vejam aí que, às vezes, pessoal, nos problemas, a gente vai precisar fazer duas transformações. Aquelas que nós aprendemos, de volume para capacidade. De volume e de capacidade. Aquelas duas relações, de metro cúbico para decímetro cúbico, de litro para mililitro, vocês não podem esquecer, tá? Então vamos ver, a primeira questão diz aí, ó, uma piscina tem capacidade de 64 metros cúbicos e vai ser cheia para um evento. Qual o volume em litros de água que cabem nessa piscina? Então, está em metros cúbicos, eu quero saber em litros. Olha, pessoal, se está em metro cúbico e eu quero saber em litro, certo? Se está em metro cúbico, basta eu colocar ela em decímetro cúbico. Tem como, pergunta, tem como eu transformar de metro cúbico direto para litro? Não. O que foi que eu ensinei? Que decímetro cúbico, que 1 decímetro cúbico é a mesma coisa que 1 litro. Então eu vou transformar esses 64 metros cúbicos em decímetros cúbicos. Como é que a gente transforma em decímetros cúbicos? Lembrar da relação lá, ó, de metro cúbico para decímetro cúbico, a gente multiplica por 1000. Basta multiplicar por 1000. Então, nós vamos lá, vai ser 64 vezes 1000. Quanto é 64 vezes 1000, pessoal? 64.000 decímetros cúbicos, certo? Transformei ó, de metro cúbico para decímetro cúbico. Agora, eu posso dizer quantos litros tem. Pessoal, se tem 64.000 decímetros cúbicos, significa que nessa piscina vai ter 64.000 litros de água, certo? 64.000 litros de água, ok? Então, bem tranquilo aí para se fazer essa relação, pessoal. Transformar de metro cúbico para litro. Metro cúbico transforma em decímetro cúbico, que é a mesma coisa que de litro. Isso pode acontecer o contrário também, tá? Então, vamos lá. Vou colocar aqui agora questões para vocês fazerem, tá bom, pessoal? Diz aí, ó. Uma garrafa de água tem capacidade de 600 litros. 600 litros. Quanto essa capacidade em metros cúbicos? Teremos que valor, né? Para transformar, aliás, transformar essa capacidade em metros cúbicos, qual vai ser o valor? Então, olha só, está em litros, nós vamos transformar em metros cúbicos, tá? Vamos lá, vou dar uns 2 minutinhos aí para vocês tentarem, pessoal, com vocês.
Vamos lá, pessoal, estamos de volta. E aí, conseguiram? Fazemos aí o contrário, né? Então, olha só. 600 litros para transformar em metros cúbicos. Bem, o que é que eu sei dos 600 litros? Lá, lembrando da relação, ó, 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Então, 600 litros vão ser 600 litros é igual a 600 decímetros cúbicos, certo? Então, agora sim, ó, de decímetro cúbico, a gente consegue transformar em metro cúbico. Como é que a gente transforma lá de decímetro cúbico para metro cúbico? Ó, de metro cúbico, decímetro cúbico. É para daqui, né? Ó, de decímetro para metro. Então, a gente divide por 1000. Então, nós vamos pegar, pessoal, 600 e dividir por 1000, certo? Lembrar da divisão, corta 0, outro 0. Vamos ter 6 décimos, né? Como é 6 décimos, pessoal? 0,6. 0,6 o quê? Metros cúbicos. 0,6 metros cúbicos. Então tá aí, ó, 600 litros dá 0,6 metros cúbicos. 0,6 metros cúbicos. Então, pessoal, vocês vão ter que aprender todas essas relações. Veja que aqui a gente usou, ó, tem que usar a relação do litro com decímetro cúbico, do metro cúbico com decímetro cúbico e assim sucessivamente. Vai usar o litro com mililitro, então tem que estar bem atento aí nessas questões, pessoal. Então vamos lá. Um exercício aí do livro, pessoal, página 268 do livro de vocês. Temos aí, ó, o volume inicial de um tanque é de 1 metro cúbico de ar. Cada golpe de uma bomba de vácuo extrai 100 decímetros cúbicos de ar. Esse tanque, após o 7º golpe da bomba, quantos metros cúbicos de ar permanece no tanque? Certo? Então vou dar aí mais uns minutinhos aí também para vocês fazerem essa questão com vocês.
E aí, pessoal, aqui bem fácil, porque aqui não vai ter que fazer aquela transformação de litro. Aqui vocês estão vendo que não está falando nada de litro, nem mililitro, nem nada, né? Então a gente não vai precisar usar aquela relação. A questão aqui é só de metro cúbico para decímetro cúbico, né? Então diz aí, ó. Então no tanque, certo, pessoal, tem 1 metro cúbico de ar. Cada golpe de uma bomba de vácuo extrai 100 decímetros cúbicos. Então, olha, extrai quer dizer que essa bomba está tirando o ar desse tanque, tá bom? Cada vez que você dá um golpe, né, que ele chama, sai 100 decímetros cúbicos. Aí ele quer saber, após o 7º golpe, depois de 7 vezes ele fazer esse golpe, quanto é que ainda vai sobrar no tanque. Pessoal, para a gente fazer essas contas, a gente precisa que as unidades de medidas estejam da mesma forma. Então, olha, a gente vai transformar 1 metro cúbico em decímetro cúbico, certo? A gente precisa transformar para que a gente possa fazer essa retirada. Porque aqui a gente vai retirar, né? Na primeira vez, a gente vai tirar 100, primeiro golpe. Segunda vez, mais 100. Depois, mais 100. E assim sucessivamente. Ou a gente pode fazer de um jeito mais rápido, né? Então, a primeira coisa é transformar 1 metro cúbico em decímetros cúbicos. Então, vamos lá. De metro cúbico para decímetro cúbico, todo mundo sabe, multiplica por 1000, né? De metro cúbico para decímetro cúbico. Então, nós vamos ter aqui que 1 metro cúbico vezes 1000, certo? 1 vezes 1000 é 1000. Então, aqui, pessoal, nós temos nesse tanque 1000 decímetros cúbicos. Agora vamos para fazer o que ele pede. Olha, se cada golpe sai 100 decímetros, desculpa, ele deu 7. Então o que é que a gente vai fazer, pessoal? Olha, 7 vezes 100. Por quê? Porque cada golpe que ele deu, que foram 7, sai 100. Então a gente vai multiplicar para saber quanto foi que ele tirou no total, né? Ele tirou aí, pessoal, 7 vezes 100, 700 decímetros cúbicos. Então, com os 7 golpes, ele tirou 700 decímetros cúbicos. E aí, se ele tirou, a gente vai fazer uma conta de menos. Conta de menos com quem, pessoal? Os 1000 que estavam no tanque, menos os 700 que tirou. Então, olha, 1000 menos 700 vai dar igual a 300 decímetros cúbicos. Então, sobraram ainda nesse tanque, depois de ter tirado 700 decímetros cúbicos, sobraram, claro, 300 decímetros cúbicos. Foi o que sobrou aí no tanque, certo? Isso aí não é difícil, pessoal. Aí essa questão é interessante porque ela envolve vários cálculos que vocês fizeram aí em aulas anteriores. Subtração, né? Multiplicação, subtração. Então é muito interessante essa questão aí, tá bom? Temos mais uma, né? Aí na página 270 também do livro de vocês temos essa daí, ó. Devem ser distribuídos 10.000 litros de água em garrafas com capacidade de 250 ml cada uma. Quantas garrafas serão utilizadas? Isso daí é uma operação interessante. Isso daí você vai transformar e você vai fazer uma divisão. Olha eu dando a dica aí. Vai fazer aí uma divisão, né? Então, vou dar aí 2 minutinhos para vocês fazerem. É com vocês, pessoal.
Vamos lá, pessoal, de volta. Então vamos lá, pessoal, olha. Mais uma vez aqui, ó. A gente vai fazer uma divisão, mas a primeira coisa que a gente tem que fazer, pessoal, é colocar as unidades de medidas na a mesma unidade de medida, certo? Veja que aqui está em litros e aqui está em mililitros, certo? Então, antes da gente fazer esse cálculo, o cálculo de quantas garrafas, a gente tem que ver que o líquido na mesma unidade de medida. Então, eu vou transformar, pessoal, de litro para mililitro, certo? Lembrando lá que de litro para mililitro, multiplica por 1000, certo? Então, nós temos 10.000 litros vezes, né, a gente vai multiplicar por 1000, certo? Multiplicação vai só aumentar o zero, né, pessoal? 10.000 vezes 1000 vai dar 10 milhões. Olha só, 10 milhões de ml. Então, olha, para distribuir 10 milhões de ml de água em garrafas com capacidade de 250 ml, pessoal, essa própria palavra aqui, pessoal, distribuir. Vocês viram lá, a gente viu lá nas aplicações da divisão, onde era que a gente identificava, como era que a gente identificava uma divisão. Essa palavra, distribuir, distribuídos, para a gente distribuir, a gente vai sempre fazer a divisão. Então a gente tem que pegar, pessoal, 10 milhões de ml e dividir por 250, para ver quantas garrafas vai dar. Então vamos ver quanto é que dá. Aí você vai dizer, professor, esse número é muito grande para dividir, professor. Como é que pode? 250, né? Pessoal, fica fácil. Quando tem esse monte de zero aqui, pessoal, fica bem fácil. A gente vai fazer, dividir algumas coisas e acrescentar o zero. Então, ó, na divisão, primeiro, ó, a gente vai cortar um zero aqui com um zero aqui, certo? Então, aqui ficou 25. Ó, 10 não dá por 25, mas pega aqui, ó. Se eu pegar, ó, 100, se eu pegar aqui, ó, só 100. 100 dividido por 25, pessoal, isso dá exatamente 4, né? 100 dividido por 25 dá 4. Então vejam que eu dividi só 100. Olha o tanto de zero que sobrou. Sobrou 1, 2, 3, 4. Esses 4 zeros aqui que a gente não fez nada, a gente acrescenta aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então, no caso aí, vai dar 40.000 garrafas, certo? Vai dar aí 40.000 garrafas. Essa daqui já é uma questão bem mais interessante, né? Bem mais interessante aí. Então, pessoal, acredito que nossa aula vai ficando por aqui, tá? Foi muito bom aqui estar esse dia de hoje com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado aí da aula. A gente volta aí nas próximas aulas aí, mais umas aulas de matemática aí no final da semana, tá bom? Então fiquem com Deus e até a próxima.